Guerras Secretas, a 190ª HQ que eu tô lendo esse ano, e é o encadernado que coloca um ponto final em toda essa saga aí do Jonathan Hickman à frente dos Vingadores e dos Novos Vingadores, a equipe dos Illuminati, em toda essa parada multidimensional, com o multiverso sendo destruído e toda a questão dos Illuminati tendo que destruir mundos para salvar a terra deles. Tudo isso que ele foi arquitetando nas duas revistas dos Vingadores tem o seu clímax aqui. O primeiro capítulo mostra os heróis ainda na Terra 616, neles combatendo o universo Ultimate, já que as duas últimas terras que sobrevivem são essas duas terras, e eles precisam uma destruir a outra para conseguir sobreviver. No entanto, tudo dá errado. E enquanto está tendo os conflitos lá, inclusive conflitos bem interessantes a forma como ele vai colocando, pontualmente vários heróis se enfrentando, tanto do universo 606 quanto do universo Ultimate ele vai colocando, como por exemplo aqui tem o Homem de Ferro Ultimate e a Capitã Marvel 616. E além de cameos de vários outros personagens, percebe-se que não tem exatamente o que fazer, que o universo vai ser destruído. E aí os personagens é, começam a tomar medidas para que isso não aconteça. Ou melhor, não para que isso não aconteça. Como a Valéria disse o pai dela, tem que começar a pensar em não como ganhar, mas em como não perder. E então, com medidas de último recurso, alguns personagens começam a usar suas cartadas para conseguirem sobreviver a esse acontecimento e conseguir dar uma nova chance para a raça humana. E nisso Reed Richards e vários outros eles são levados para uma espécie de cápsula, uma nave espacial que resistiria ao fim dos tempos e possibilitaria a eles um novo começo. Tava lá vários heróis, como a família do Richards, o T'Challa, Capitã Marvel, Peter Quill, que todos são resgatados pelo Eden quando o universo está chegando ao fim e levados para essa cápsula. Os vilões da Cabala fazem a mesma coisa, junto com, se não me engano, é criador, que é o Reed Richards do universo Ultimate. E também o Scott Summers, ele usa, que ele não estava na lista de pessoas para serem resgatadas, ele usa um ovo da Fênix, que já tinha mostrado que ele tinha, para se teletransportar para dentro da cápsula salva-vidas do Reed Richards. E então, tudo morre. O mundo é destruído, partido ao meio e substituído apenas por uma luz branca e os olhos do destino. E aí acaba esse volume, em que vem o nada. Mas, como mostra logo o próximo volume, ainda existem algumas coisas. Vai mostrando tipo uma ordem de Thors, sim, vários Thors que fazem como se fosse uma ordem policial que patrulham o mundo do destino, em que o Deus Destino, que eles louvam o Deus Destino junto com todos os outros desse mundo, o Deus Imperador Destino, que teria nessa mitologia salvado o mundo, criado o mundo a partir do zero e tudo mais. Um mundo dividido entre vários baronatos, cada um com um barão diferente, às vezes são heróis como o Capitão Britânia, outras vezes são vilões como o Doutor Sinistro. E vai mostrando que nesse mundo desconjuntado, com pedaços de várias realidades da Marvel, inclusive do 616, inclusive do Ultimate, o destino comanda tudo como pode, sendo um Deus todo-poderoso que protege os cidadãos, deixa em xeque lá os zumbis da Marvel Zumbis e a onda de aniquilação e um enxame de Ultrons fora de um perímetro lá das muralhas que ele acabou criando. E vai mostrando toda a história desse mundo como se fosse um mundo criado a partir do zero, em que o destino é Deus e que as pessoas que estão lá foram salvas de um. Foram meio que criadas junto com quando ele criou o mundo do zero e sendo o Deus Todo-Poderoso do lugar. É claro que para o leitor. Peraí que tem um gato aqui. Vem cá, Atena. Vem cá. Quer aparecer no vídeo? É claro que pro isso aqui é Atena. É claro que pro leitor Marvel, ele sabe que isso não é verdade. E na verdade o que o destino fez foi salvar as pessoas de várias regiões, de várias realidades, no momento em que tudo estava sendo destruído pelo poder lá, pelas bombas que os Beyonders implantaram, de fazer as terras se explodirem e de acabar com toda a vida da realidade. E
Se quem lembrar aí, no último volume dos Vingadores de Tempo Esgotado, em que diz que tudo morre, o Destino e o Stephen Strange, junto com o Homem Molecular, eles estão lá nos limites do mundo e eles provocam os Beyonders para fazer todos e fazem todos os Beyonders ir em direção a eles. E o que dá a entender é que eles acabam sendo destruídos naquilo, junto com todo o resto do mundo, junto com todo o resto da realidade, e começa a última incursão. No entanto, conforme a HQ vai explicando, não foi isso que aconteceu. O Destino, que já tá preparado há muito tempo para aquilo ali, ele usa os poderes do Homem Molecular e consegue derrotar os Beyonders e canalizar todo o poder dos Beyonders para um Homem Molecular. E ele e o Stephen Strange, eles chegam, olha, alguém tem que ser responsável por recriar tudo, alguém tem que ficar com isso. Escolher quem vive e quem morre. Aí o Stephen Strange, caralho, eu não tenho condições de fazer isso, não sou uma pessoa para fazer isso. E o Destino, claro, o Destino consegue. E foi assim que o Destino veio a ter domínio sobre todo esse poder que foi reunido pelo Homem Molecular. E o Stephen Strange, ele é a única pessoa, além do Destino, que lembra do passado. E ele sabe que houve coisas antes, e volta e meia vão aparecendo coisas desse mundo da realidade de antes, que vão sendo desencavadas por uma equipe de cientistas e arqueólogos, da filha do Destino, que é a Valéria, que inclusive agora, nessa realidade, Susan é a esposa do Destino, já que o Destino sempre foi apaixonado por ela. O Franklin é filho do Destino também, e ele trata eles muito bem até. E o Destino tenta ser um deus minimamente benevolente, rígido, mas se você olhar do ponto de vista de um deus, até um tanto benevolente. Ele tentou de fato salvar essas pessoas e criou uma realidade em que ainda existisse vida, mas volta e meia ele comete excessos e ele faz coisas que são consideradas vilanescas, e a Susan, ele meio que dá não, marido, tenha mais piedade. O Stephen Strange também fala, Destino, também, esse não é o caminho. E o Destino vai tentando fazer as coisas meio que certinhas e ser o que ele acredita ser um deus benevolente, um monarca que está governando, um imperador benevolente nesse lugar, embora nem sempre ele consiga. No entanto, isso começa a mudar quando uma equipe de pesquisa encontra um artefato que parece ter sido que o artefato não tem uma assinatura de energia, que é a energia que o Destino usou para remodelar tudo, que na verdade é a energia dos Beyonders. E quando esse artefato é aberto por um dos toperoides, que curioso aperta, não volta a mão do lugar, saem os vilões da Arca, que foi criada pelo criador, o Thanos, a Próxima Meia-Noite, Corvus Glaive, a Cisne Negro e vários outros personagens vilanescos, inclusive o Maximus e o Nemor, que também estavam lá. E isso acaba sendo como posso dizer, uma ameaça para o Destino, que vai caçando esses desconhecidos, que na verdade ele conhece, né, mas ninguém do mundo conhece aqueles personagens, tirando ele e o Stephen Strange, para caçar esses dissidentes, e que vão tentando fazer revoluções e tentando eliminar o poder do Destino. Coisa que não funciona muito bem. Por exemplo, Thanos desafia o Destino, mas o Destino, com poderes completamente divinos, dá um fatality no Thanos, bota a mão no Thanos e puxa a espinha do Thanos, matando completamente. E em contrapartida, para equilibrar as coisas, vendo nisso uma chance, vendo que o Destino está ficando cada vez mais ditatorial desde que isso apareceu, e com medo de perder o status dele, né, o Stephen Strange ativa a outra arca que ele tinha encontrado, e que ele não sabia exatamente qual era o conteúdo, mas o conteúdo dessa arca era a arca do Reed Richards, e o Stephen Strange logo explica o que está acontecendo, e os personagens acabam indo confrontar o Destino, mas o Destino, com os poderes dele, consegue vencer todo mundo, e ele quer aniquilar todos aqueles personagens que ele vê como uma ameaça, principalmente o Reed Richards. Ele não consegue lidar quando ele vê o Reed Richards, que é esse inimigo tão ferrenho dele. E o Stephen Strange, ele usa os poderes dele para espalhar esses personagens pelo mundo, e acaba sendo morto pelo Destino, que vê aquilo como a única forma dele lidar com a situação, já que o Stephen Strange minou a autoridade dele enquanto Deus. E o Destino acaba precisando mentir sobre isso. Ele diz que foram os recém-chegados desconhecidos que causaram aquela morte. Fala até pra Valéria, que é filha dele, sobre isso. E a Valéria, por conta própria, não acredita tanto nessa informação e começa a fazer essas investigações próprias, enquanto os personagens, obviamente, começam a se arquitetar planos para trazer a derrocada do Destino e
mudar essa realidade, porque o Reed Richards tem certeza que ele consegue uma solução melhor do que aquela que o Destino implementou. E nisso, apesar de HQ ter vários saltos cronológicos, o tipo vai passando algumas coisas bem rapidamente, mostrando meio que, como posso dizer, time skips entre preparação, talvez de alguns meses ou semanas, enquanto os personagens se espalham, cada um vai buscando artefatos e poderes e criar dissidências dentro de ordens para tentar fazer alguma coisa e formar uma grande guerra para tentar destruir o Destino. Apesar desses time skips que não são tão legais, a HQ toda é bem escrita. E aqui na frente, que tem a frase da IGN.com, tão épico quanto qualquer um poderia esperar. Isso é verdade, porque a HQ eu achei épica pra caramba. E apesar desses time skips que não são tanto do meu gosto, as coisas foram bem encaminhadas. Tem cenas de confronto muito bem feitas, dos personagens se reunindo, cada um buscando conseguir forças para chegar no momento atacar o Castelo do Destino numa grande guerra. E aí vem gente de várias frentes, de várias realidades, como por exemplo o Hulk na forma do Maestro, que comanda um exército de Hulks que fica nas florestas verdes, selvas verdes, alguma porra dessa. O Sinistro, que foi convencido pela Capitã Marvel a se começa a se rebelar contra o Destino, e aí vem outras pessoas que ficam, outros barões que ficam do lado do Destino com o Apocalipse para tentar conseguir as graças do Deus, né? Afinal tem gente que vai continuar fiel a eles, aí traições, confrontos, e isso cada personagem tentando usar uma cartada, T'Challa com a manopla do Destino tentando enfrentar lá, mas sendo derrotado porque o Destino tem poderes divinos, e realmente a coisa que vai arquitetando, as coisas que vão se montando dentro dessa realidade meio que paralela, que é uma junção de várias realidades e com elementos interessantes, tudo aquele negócio de como Elseworlds que a Marvel costuma fazer com possibilidades que não caberiam no universo Season 6, realmente vai colocando as coisas e fica tudo muito legal. E se por bastante tempo houve uma disputa entre o Capitão América e o Homem de Ferro nessas páginas do Jonathan Hickman, aqui é completamente Reed Richards contra o Doutor Destino, que foi um personagem que o Doutor Destino eu achei muito bem trabalhado, tanto antes de começar a Guerra Secretas quanto aqui. E a forma como ele vai atuando, a forma como ele vai tentando fazer as coisas, mas sempre falhando, porque ele é o destino, e os outros tentando destruí-lo, e vários personagens tendo os momentos dele de brilhar, mesmo que apareça um pouco, como por exemplo o Maximus convocando uma rebelião desconjuntada de insatisfeitos. Realmente foram coisas que ficaram muito boas. E o desfecho, obviamente, restaurando o universo Season 6, isso não é segredo para ninguém, também foi um desfecho muito bom de um confronto final entre o Destino e o Reed Richards, uma luta entre eles dois em que eles vão, um vociferando contra o outro, um jogando suas ideologias no rosto do outro, e até que tudo é restaurado, o universo é restaurado, e o desfecho, tanto para a família do Reed Richards quanto para o Senhor Destino, são muito legais. Eu realmente gostei bastante dessa saga, foi uma saga que os personagens foram muito bem trabalhados, as coisas foram bem trabalhadas pra caramba, e foi apesar de assim, você pensar Guerras Secretas, não, só um cash grab usando o nome da saga antiga, mas realmente o Jonathan Hickman fez um trabalho muito bom, um trabalho épico, que você vê assim os personagens sendo usados de forma bem interessante. É claro que poucos personagens são aprofundados, tem alguns que são mais trabalhados do que outros, a maioria tem até apenas uma cameo, e você vê o papel que eles têm nessa realidade que o Destino criou. E inclusive eu gostaria de ler os tains para saber mais sobre como é o mundo bélico que o Destino criou, para ver qual é o papel desses personagens e o que eles estão fazendo, até para saber se desses protagonistas eles acabam sendo mais bem desenvolvidos. Mas realmente foi uma obra que eu gostei bastante de ler. E eu acho que a única crítica que eu tenho é que o primeiro capítulo, que acontece antes do mundo bélico ser formado, quando deixa aquele desfecho lá em que todo o universo é destruído e termina lá tudo branco com o rosto de destino em uma página preta dizendo eu espero, eu acredito em nada. Isso deveria ter sido antes do Guerras Secretas, na verdade, finalizando um tempo esgotado. Eu entendo que quis dar aquela ênfase no Capitão América e no Homem de Ferro, que acabou ficando meio mambembe por causa que as mudanças dos personagens sofreram nas outras edições. Mas mesmo assim, esse primeiro capítulo deveria ter sido antes. E começar justamente com os Thors aqui, que na verdade é um novo Thor que tá sendo iniciado na Ordem, e que usa isso, o líder da Ordem, que parece aquele Thor velho mas na verdade eu não sei se é o Thor, já que ele tem barba ruiva e não a loira, aqui vários Thors.
Ele usa esse capítulo justamente para apresentar esse novo mundo e mostrar as coisas que tem nesse mundo bélico do destino, ao mesmo tempo que paralelamente vai apresentando a descoberta, por exemplo, do grupo do Alex Power, que faz parte do grupo científico da Valéria, encontrando a nave do criador que vai ter dentro do Thanos e os outros vilões. E realmente foi uma que eu gostei muito da leitura. E a arte também, muito boa. Arte consistente, porque manteve o padrão durante a saga inteira. E eu fico muito puto com, às vezes, uma mesma saga ou mesmo a mesma run. Tem mudanças bruscas de arte. Aqui, no momento em que o Destino mata o Stephen Strange. E realmente tudo muito legal. E os olhos do destino dele com a máscara, inclusive ele não conseguiu restaurar o rosto dele, o que é uma mudança grande em relação ao Guerras Secretas antigo, que a primeira coisa que ele faz é voltar a aparência dele, é que ele fica com aquele rosto todo destruído, detonado dele, por isso ele usa máscara, e os olhos dele sempre bem expressivos nessa arte. Pô, realmente, eu não vou dizer que é a melhor saga da Marvel, nem a melhor run da Marvel, mas certamente foi uma muito memorável e com um desfecho bastante épico e que eu gostei bastante. Inclusive muito maior do que o Guerras Secretas originais, em minha opinião. Mas já me estendi demais, eu queria fazer um vídeo de no máximo 8 minutos, estou aqui com 16. Vou ficando por aqui e volto no próximo vídeo com o Justiceiro, volume 8. E é isso, e até a próxima. Falou, pessoal. E realmente, quem tiver a oportunidade de estar comprando essa run e estar no Guerras Secretas, vale a pena. E é isso, até a próxima.